Como é que você se sente quando você se esforça bastante para fazer uma tarefa e aí alguém que você respeita muito chega e diz parabéns? A gente se sente feliz porque a gente vê que o nosso esforço foi visto e reconhecido. Agora, imagine que vocês, alunos da turma 151 de Gileade, chegam na designação e estão lá dando o melhor de vocês no trabalho que receberam. Vocês estão fortalecendo e encorajando os irmãos. Mas os irmãos raramente elogiam aquilo que vocês fazem. Como é que vocês se sentiriam? Será que isso quer dizer que ninguém deu valor para tudo aquilo que vocês fizeram? Para responder essa pergunta, nós vamos ver, primeiro, o que foi que Jesus falou sobre isso, segundo, o que nós podemos aprender de exemplos bíblicos e terceiro, como podemos aplicar isso pessoalmente. É normal nós querermos ter o reconhecimento de outros humanos, mas Jesus nos ajuda a ter o ponto de vista correto sobre o assunto aqui em Mateus capítulo 6. Abra por favor a sua Bíblia em Mateus 6, versículo 3. Mateus 6, 3. Mas quando você der algo a um pobre, não deixe a sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo. Mas o que isso queria dizer? Bom, Jesus estava explicando a maneira correta de ajudar os pobres. Na verdade, o que ele queria dizer é que os discípulos deviam ser diferentes dos líderes religiosos daquela época, porque quando ajudavam os pobres, aqueles líderes faziam questão que os outros soubessem. Agora, o que iria acontecer se os discípulos seguissem as palavras de Jesus? O próprio Jesus responde aqui no versículo 4. Ele diz: para que as suas dádivas fiquem em segredo. Então, pense no seu trabalho para Jeová e em todas as vezes em que você fez coisas boas, mas que isso ficou em segredo. Por exemplo, é provável que você muitas vezes tenha visitado ou telefonado para irmãos que estavam doentes só para dizer para eles o quanto você se importava e para orar com eles. Ou talvez você tenha dedicado bastante tempo para ajudar alguém mais jovem a crescer espiritualmente. Ou pode ser que você tenha feito sacrifícios para encorajar ou para ajudar de maneira prática um irmão que estava passando por dificuldades. E tudo isso ficou em segredo. Mas Jesus disse que alguém que você respeita muito percebeu o que você fez. Veja o que ele disse aqui em Mateus 6, agora o versículo 4. Aqui na metade do versículo ele diz: o seu pai que observa em secreto. O ponto aqui é que Jeová, que mora lá nos céus, é invisível, ele não pode ser visto por ninguém. Então, às vezes, pode parecer que ninguém vê o que a gente faz de bom, mas pode ter toda a certeza, Jeová vê e valoriza aquilo que você faz. Mas como é que a gente sabe disso? Bom, há exemplos na Bíblia de todo tipo de pessoa, homens, mulheres, jovens e idosos, que foram valorizados por Jeová pela sua devoção a ele e pelas coisas que fizeram. Um exemplo foi Obadias, que era o encarregado da casa do rei mau Acabe. Em 1 Reis, capítulo 18, mostra que Obadias escondeu, de maneira discreta ou em segredo, 100 profetas de Jeová, para que eles não fossem mortos pela rainha Jezabel. Como nós vemos nessa imagem, Obadias manteve os profetas escondidos em grupos de 50 em cavernas e levou pão e água para eles, sem que ninguém visse isso. Então, como é que nós sabemos que Jeová estava observando em secreto e que ele valorizou tudo o que esse homem generoso e fiel fez? Nós sabemos porque Jeová fez questão de registrar na Bíblia as ações de Obadias para que todos pudessem ler sobre elas. Um outro exemplo é o da jovenzinha israelita que é mencionada em 2 Reis, capítulo 5. Os sírios tiraram aquela menina da sua família, que servia a Jeová. Mas como nós podemos ver aqui nessa imagem, apesar de ela estar cercada pela adoração falsa, ela teve coragem de falar para a esposa de Naamã sobre o profeta de Jeová, Eliseu. E por causa daquele testemunho que ela deu, Naamã foi curado da lepra, ele se tornou um servo de Jeová e, com certeza, o nome de Jeová foi glorificado. É verdade que nós não sabemos o nome daquela menina, mas Jeová, que observa em secreto, sabe o nome dela e valoriza muito o que ela fez.
Esses dois exemplos e muitos outros da Bíblia nos dão a garantia de que Jeová vê todas as coisas boas que nós fazemos. Mas é importante saber que Jeová faz mais do que apenas ficar observando em secreto. Veja de novo o que diz em Mateus, capítulo 6, versículo 4. A parte B, e agora vamos ler a frase inteira, diz: Então o seu pai, que observa em secreto, o recompensará. E muitas vezes as recompensas de Jeová são surpreendentes. Elas são muito mais significativas do que qualquer reconhecimento ou valorização que a gente possa receber de outros humanos. Mas como então Jeová nos recompensa? Bom, ele faz isso de muitas formas, mas vamos nos concentrar agora em 3 delas. Uma dessas formas é mencionada em Mateus 5:7. Aqui Jesus diz: Felizes os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Quando nós mostramos bondade e misericórdia com outras pessoas, aí Jeová também nos trata assim. Ele nos perdoa e nós podemos ter uma forte amizade com Ele. Uma segunda maneira de Jeová nos recompensar está em Marcos 10, 29 e 30. Ali, Jesus promete que não importa que sacrifício a gente fizer para servir a Jeová, vamos receber 100 vezes mais. E uma das recompensas mais claras, mais fáceis de ver que nós recebemos de Jeová é a nossa família espiritual, que não para nunca de crescer. Uma terceira forma de Jeová nos recompensar é por meio da maravilhosa promessa de vivermos para sempre no novo mundo. E falando sobre os justos, aqueles que fizeram coisas boas, mas morreram antes do fim chegar, Jesus deu a garantia em Lucas capítulo 14, versículo 14, que eles vão ser recompensados na ressurreição. E eles vão ver de forma bem clara o quanto Jeová valorizou e abençoou as coisas boas que fizeram. Além das coisas boas que você fizer pelos outros lá na sua nova designação, você também vai mostrar a sua devoção quando enfrentar problemas e dificuldades com a ajuda de Jeová e conseguir perseverar, mesmo que na maioria das vezes ninguém fique sabendo o que você passou. Mas mesmo se você não receber nenhum reconhecimento, se ninguém vier te dar os parabéns pelas coisas boas que você fez, pela sua bondade, seus sacrifícios e a sua perseverança, você pode ter certeza de que o seu amoroso Pai, Jeová, está vendo tudo isso e que, como Jesus garantiu, Jeová, que observa em secreto, o recompensará.